Ser invisível para o mundo e ao mesmo tempo julgado sem piedade é um dos fardos mais pesados que alguém pode carregar. Caminhas entre pessoas que nunca conseguem te compreender, que inventam versões de ti para se sentirem confortáveis, enquanto ficas preso a rótulos que não te representam. Frio, estranho, distante. Dói porque cada julgamento é um lembrete de que não te encaixas no molde que esperam. E mesmo assim, por mais que tentes te adaptar, a tua essência se rebela. Essa diferença que os outros apontam como defeito é, na verdade, a prova de que não nasceste para seguir o rebanho. O que eles chamam de esquisitice é a tua verdadeira força. Hoje vou te revelar os 9 sinais inconfundíveis de que és um homem Sigma, para que entendas que a tua dor nunca foi fraqueza. Antes de começar, comenta: sou diferente. Se alguma vez carregaste esse peso em silêncio. Agora sim, vamos começar. Número 1. Sentes as pessoas sem que falem. A armadilha começa quando o mundo acredita que as palavras dizem toda a verdade. Muitos confiam em discursos ensaiados, sorrisos e olhares que fingem proximidade. Entregam segredos a carismas vazios e se agarram a promessas perfeitas, enquanto ignoram sinais de perigo. Assim perdem tempo e energia porque confundem atuação com autenticidade e gentileza com lealdade. O Sigma vive em outro mapa. Capta respirações que denunciam tensão. Detecta quando o tom não combina com a mensagem, quando a pressa encobre interesse, quando a cortesia busca domínio. Não precisa de conversas longas para entender quem tem agenda oculta e quem traz intenções limpas. Sua mente conecta padrões e arquiva dados até formar certezas que confirmam os fatos. Esse radar tem um custo. Apontam-no como distante, acusam-no de desconfiado, excluem-no porque incomoda quem vive de máscaras. E, no entanto, nessa aparente condenação se esconde sua maior força. Enquanto outros caem em redes de manipulação, o Sigma avança com passos firmes, enxergando a verdade antes que o dano aconteça. Número 2. És difícil de decifrar. O mundo depende dos gestos para interpretar os outros. Confiam em sorrisos, olhares e lágrimas visíveis como se fossem um mapa seguro do que alguém sente. Apoiam-se em expressões externas porque precisam de provas constantes de que alguém é real, acessível, humano. Quando não encontram esses sinais, a confusão os invade e buscam rótulos fáceis: frio, insensível, distante. Nessa armadilha caem a maioria, incapazes de aceitar que nem tudo se mostra na superfície. O Sigma quebra essa expectativa. Seu rosto é um muro silencioso, sua linguagem corporal permanece controlada mesmo quando por dentro arde um mar de emoções. Não compartilha seu mundo interno com qualquer um, porque sabe que abrir-se sem filtro o deixa exposto a mais interpretações e fragilidades desnecessárias. Essa reserva o transforma num enigma inquietante. Quem o rodeia nunca sabe se ele concorda, se está ferido ou se já descobriu o que escondem. O que muitos interpretam como vazio é, na verdade, estratégia. O Sigma guarda o essencial para si e entrega apenas o que decide mostrar. Assim, enquanto os outros se denunciam em cada gesto, ele mantém a vantagem de permanecer indecifrável. Número 3. A tua independência é sagrada. A maioria confunde pertencimento com segurança. Apoiam-se em grupos, em opiniões alheias, em conselhos que nunca pediram, acreditando que a aprovação externa lhes dará sentido. Sentem-se protegidos ao depender de outros, embora na realidade apenas entreguem sua liberdade pouco a pouco. Acabam vivendo sob regras impostas, presos em dinâmicas que os limitam, convencidos de que sem alguém que os guie se perderiam. Essa é a armadilha em que tantos caem. A dependência disfarçada de companhia. O Sigma vive outra realidade.
Sua independência não é luxo, é a base da sua existência. Precisa de espaço para pensar com clareza, para decidir sem vozes externas que condicionem seu rumo. Prefere errar por conta própria do que viver sob ordens que nunca escolheu. Quando resolve em solidão, não o faz por orgulho, mas porque entende que cada decisão carregada de interferências perde autenticidade. Essa distância é muitas vezes mal interpretada como indiferença ou frieza. Mas o que parece afastamento é oxigênio. Ao preservar seu espaço, o sigma conserva a lucidez que o resto perde no meio do ruído. E ainda que essa escolha o isole, também o fortalece. É dono da sua vida porque aprendeu a não entregar o leme a mais ninguém. Número 4. Não te deslumbra a autoridade. O mundo se curva facilmente diante dos símbolos de poder. Um título, um cargo importante ou um uniforme bastam para gerar obediência cega. A maioria aceita sem questionar o que alguém com status diz, mesmo que suas palavras estejam vazias ou careçam de lógica. Preferem acreditar que quem fala de cima sempre tem razão, porque desafiar essa imagem significa sair do rebanho e arriscar rejeição. Assim, milhares acabam seguindo ordens absurdas, validando mentiras e entregando seu critério a quem só sabe manipular. O sigma, por outro lado, não se rende às aparências. Não se impressiona com diplomas na parede, nem com discursos envoltos em autoridade. Ele escuta, analisa e decide se o que ouve tem peso real. Se encontra incoerência, não esconde sua desconfiança, mesmo que isso incomode. Essa atitude o faz parecer desafiador diante dos demais, até rebelde, porque o mundo teme quem não se ajoelha perante seus ídolos. Mas nessa rebeldia silenciosa se esconde sua força. Ao não se deixar seduzir por títulos nem hierarquias, o sigma se mantém livre. Sua lealdade está com a verdade, não com a fachada. E num mundo que confunde autoridade com sabedoria, essa diferença o transforma num homem impossível de domesticar. Número 5. Vês o que outros não veem. A maioria vive presa à superfície. Deixam-se levar por gestos, palavras e aparências que parecem firmes, mas escondem intenções ocultas. Não percebem os pequenos detalhes, os silêncios incômodos, as incongruências que gritam mais alto que qualquer discurso. Preferem ignorar o que incomoda e, assim, se surpreendem quando a verdade aparece, quando descobrem tarde demais que foram enganados. A armadilha do comum é confiar no óbvio, mesmo quando o óbvio é apenas disfarce. O sigma enxerga além desse véu. Sua mente conecta peças invisíveis, detecta padrões de comportamento, reconhece agendas ocultas que outros preferem negar. O que para a maioria é um gesto inocente, para ele é uma pista clara. Essa visão o coloca numa posição desconfortável, porque quando avisa o que está por vir, poucos acreditam. Chamam-no de desconfiado, negativo ou exagerado. No entanto, o tempo acaba lhe dando razão. Enquanto outros caem, ele já havia visto o desfecho. Essa capacidade de antecipar o que está escondido é um peso, porque o condena a ser incompreendido. Mas também é um privilégio, porque o protege das armadilhas que cegam os demais. O sigma vê a realidade nua, mesmo que ninguém mais queira aceitá-la. Número 6. Processas as tuas emoções em silêncio. O mundo aprendeu a se aliviar falando. Quando algo dói ou emociona, a maioria corre para contar, buscando conforto imediato na validação alheia. Acreditam que expressar imediatamente tudo o que sentem é sinônimo de autenticidade, embora muitas vezes isso termine em mais confusão, palavras mal interpretadas e promessas quebradas. Essa necessidade de compartilhar cada emoção no instante os expõe, os torna dependentes da reação dos outros e prisioneiros de uma aprovação constante. O sigma carrega suas emoções de outra forma. Quando algo o atinge, ele se afasta. Busca um lugar silencioso para organizar o caos antes de mostrá-lo.
Não precisa de plateia nem de testemunhas para sentir, porque entende que abrir o coração sem compreendê-lo é dar vulnerabilidade a quem nem sempre saberá cuidar dela. Sua solidão não é rejeição, é um espaço de reconstrução. Nesse tempo interno, analisa cada sensação, desmonta e remonta até que faça sentido. Esse silêncio causa estranheza. Quem o rodeia pensa que ele não confia, que não sente ou que não precisa de apoio. Mas, na verdade, esse recolhimento é a forma de preservar seu equilíbrio. O Sigma processa por dentro o que outros desperdiçam por fora, e essa diferença o torna dono de si mesmo. Número 7. Nada te surpreende facilmente. A maioria vive reagindo. Surpreendem-se com notícias que pareciam óbvias. Impressionam-se com gestos calculados. Celebram promessas que nunca serão cumpridas. Sua vida passa em sobressaltos, entre emoções que os sacodem porque nunca prestaram atenção aos sinais prévios. Entregam-se ao espanto como se fosse inevitável, sem perceber que essa ingenuidade os transforma em presas fáceis da decepção. O Sigma, por sua vez, raramente se assusta. Sua mente funciona como um mapa que sempre conecta pistas, antecipa finais e revela o que outros preferem ignorar. Antes que algo aconteça, já percebe a direção em que tudo se move. Essa capacidade o torna imune a muitas surpresas, mas também o afasta da emoção que os outros consideram normal. Às vezes finge surpresa, porque sabe que sua calma desconcerta, mas por dentro tudo lhe parece previsível. Essa antecipação constante é tanto um peso quanto uma vantagem. Rouba-lhe o sabor do inesperado, mas dá-lhe a segurança de não ser pego desprevenido. Enquanto os outros reagem, ele já está preparado. E ainda que o acusem de frio ou pouco entusiástico, a verdade é que o Sigma caminha sempre 2 passos à frente, impossível de surpreender. Número 8. Buscas um significado mais profundo. A maioria se contenta com o superficial. Conversam horas sobre banalidades, celebram distrações que não deixam marca, consomem informação vazia para preencher silêncios que, na verdade, os consomem por dentro. Divertem-se com o efêmero porque temem olhar para dentro e descobrir o vazio que escondem. Nessa armadilha se perde grande parte do mundo. Confundir diversão com propósito, preencher o tempo sem lhe dar valor. O Sigma não se acomoda nessa superfície. Sua mente o empurra a buscar o que transcende, o que conecta com algo maior que o instante. Não suporta o barulho de conversas ocas, nem a rotina de interações que não levam a lugar algum. Prefere calar a fingir interesse pelo trivial. Encontra alimento na filosofia, na psicologia, nas ideias que interrogam a existência e abrem portas para novas formas de compreender a vida. Essa busca incessante o faz parecer demasiado sério, até inacessível, para quem vive confortável no superficial. No entanto, é essa mesma inquietação que dá sentido ao seu caminho. O Sigma não precisa preencher espaços vazios, precisa se preencher de significado. E nessa busca solitária, descobre a profundidade que os demais jamais ousam explorar. Número 9. A rotina mata a tua criatividade. Para a maioria, a rotina é refúgio. Seguem horários repetidos, tarefas idênticas, conversas que se repetem dia após dia. Encontram segurança no previsível, como se repetir os mesmos passos todos os dias os protegesse do caos. Mas essa segurança tem um preço. Apaga aos poucos a chama do inesperado, murcha a imaginação e transforma a vida num ciclo sem alma. E mesmo assim, muitos abraçam essa prisão porque temem perder a ilusão de estabilidade. O Sigma, ao contrário, sufoca nessa monotonia. Cada dia idêntico rouba-lhe energia. Cada tarefa mecânica o sufoca, como se lhe apertassem uma corda invisível. Sua mente precisa de ar, precisa variar, explorar, reinventar caminhos que o mantenham desperto.
Na repetição constante não floresce, definha. Por isso quebra padrões, muda direções, desafia estruturas que outros veneram. Esse impulso é frequentemente incompreendido. Acusam-no de inconstante, de não se comprometer, de buscar sempre algo novo. O que não entendem é que não é capricho, é sobrevivência. Porque para o Sigma, a rotina não é conforto, é morte lenta. Sua criatividade só respira na liberdade do incerto, onde cada dia tem espaço para nascer diferente. O mundo nunca compreenderá totalmente o Sigma. Julgarão seu silêncio, criticarão sua distância, apontarão o fato de não se encaixar nos moldes onde todos parecem confortáveis. Mas o que para a maioria é defeito, para ele é a essência que o mantém livre. Porque ser Sigma significa caminhar por trilhas que outros não ousam pisar, carregar olhares de incompreensão e, ainda assim, manter a cabeça erguida, fiel à sua natureza. Cada um desses 9 sinais é uma marca que separa o Sigma do resto. Não são simples características, são cicatrizes que contam uma história de resistência. Por trás de cada gesto incompreendido existe uma verdade. O Sigma não nasceu para seguir, nasceu para criar seu próprio caminho, mesmo que seja mais duro, mais solitário e mais incompreendido. Se enquanto ouvias, sentiste que esses sinais descrevem o que carregas dentro, então não tenhas dúvidas. Tens jogado num tabuleiro que não foi feito para ti. Comenta agora mesmo, sou Sigma, e mostra que não estás sozinho nessa forma diferente de caminhar. Fica no canal, porque o que vem a seguir te dará ainda mais clareza sobre quem és realmente.